No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Nosso herói era preto retinto e filho do medo da noite. Por um momento houve um grande silêncio escutando o murmurejo do Uraricoeira, que a Índia Tapunhamas deu à luz a uma criança feia, a qual demos o nome de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos sem falar. Se o incitavam a falar esclava. Ai, que preguiça. E não dizia mais nada. Ficava no canto do maloca, subindo no giral de Paxiúba, onde espiava o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinham Manape, já velhinho e Jiguê na força de homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se banhava os olhos em dinheiro, ele andava para ganhar vitém. Se esperava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava seu tempo dando mergulhos às mulheres, logo gritavam. Por causa dos Guayamons, diz que habitando a água doce por lá. No Mocambo, se alguma cunhata se aproximava dele para fazer festinho, logo punha a mão nas graças dela, e a cunhata se afastava. Já os machos ele cuspia na cara, porém respeitava os velhos, e frequentava todas as danças religiosas da tribo. Na hora de dormir trepava no mucuru, mas sempre esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava embaixo do berço, fazia xixi quente na veia. Então, adormecida, sonhando com palavras feias, e dava patadas ao vento. As conversas das mulheres ao pino do dia eram sempre das peraltangendos. Herói, elas iam muito dizendo, espinhoque, pinica, de pequeno já traz ponta. E numa pegelança, o rei Nago fez um discurso e avisou que o herói era inteligente. Aos 6 anos deram água no chocalho para Macunaíma, que logo começou a falar com todas. Pedia a mãe para largar a mandioca e levar ele a passear na mata, mas ela logo disse não. Charamingou, mas sua mãe não cedeu ao pedido do menino. No outro dia pediu novamente sua mãe, que não podia largar o emprego, pediu a nora para levá-lo. A companheira de Jinguê era bem moça e chamava Sofara. Dessa vez Macunaíma não colocou a mão na graça de ninguém. A moça colocou o piá nas costas e levou até a beira do rio. O longe estava lindo com muitos biguás. A moça colocou o menino na praia, mas ele choramingou que havia muitas formigas e pediu para Sofara. Me leve ao derrame do morro, dentro do mato. Sofara levou, mas logo que deitou o curumim nas tiriricas, ele botou o corpo num átimo e ficou príncipe lindo. Andaram muito por lá. Ao voltar para o maloca, Sofara estava muito cansada de tanto carregar os meninos nas costas. Era que o herói tinha brincado muito com ela. Mal deitou Macunaíma na rede. Jiguê já chegava da pesca, e a companheira não trabalhara nada. Esquisilou, e depois de catar os carrapatos, deu muito nela. Mas Sofara não deu um pio. Jiguê não desconfiou de nada, e começou trançando a corda com fibra de Icurauã. Viu um rastro de anta, e quis pegar o bicho na armadilha. Macunaíma pediu um pedaço para o mano, mas ele o negou, dizendo que não era brinquedo para criança. Macunaíma chorou a noite toda, deixando a noite bem difícil para todos. No dia seguinte, Jiguê levantou cedo para preparar a armadilha. Ao ver seu irmão tristinho, falou: "Bom dia, coraçãozinho." Dia outros. Porém, Macunaíma fechou-se em copas carrancudo. "Não quer falar comigo, é?" "Estou de mal, por causa..." Então Macunaíma pediu fibra de Curauá. Jiguê, com os olhos cheios de raiva, pediu à companheira que arranjasse para o menino. A moça fez. Macunaíma agradeceu e foi pedir ao pai de terreiro que trançasse uma corda para ele e assoprasse bem nela a fumaça de petum. Quando tudo estava pronto, Macunaíma pediu à mãe para que deixasse o caxiri fermentando
e o levasse ao mato, passear. A velha não podia, mas a companheira de Jiguê, muito sonsa, falou para a sogra: "Estou às ordens." Ao chegar ao mato, Macunaíma foi crescendo, até virar um lindo príncipe. Falou para Sofara esperar um pouco, que iria ao bebedouro da onça, armar um laço. Ao voltarem do passeio, Jiguê também voltava, depois de montar a armadilha para a anta. E outra vez, sua companheira não havia feito nada do serviço. Jiguê ficou furioso, e antes de catar os carrapatos dela, bateu nela, muito. Mas Sofara aguentou a coça com paciência. Do outro dia, Macunaíma acordou todos pedindo para irem ao bebedouro ver o bicho que ele havia pego, mas ninguém acreditou em sua palavra. Pediu para Sofara ir conferir no bebedouro, e ela foi. Ao voltar, chegou dizendo a todos que de fato havia uma anta grande morta no laço. Todos foram buscar a bicha, mututando a inteligência do curumim. Quando Jiguê voltou, viu todos cuidando da caça, enquanto sua armadilha estava vazia. Todos dividiram a carne, mas para Macunaíma deram apenas as tripas. Então ele jurou vingança. No outro dia, Sofara o levou ao mato, e brincaram por muito tempo. As estrelas pairavam no céu quando a moça voltou, muito fadigada de tanto carregar o menino nas costas. Jiguê, desconfiado, seguiu-os pela mata e observou tudo. Bobo e com raiva, pegou o rabo de Tatu e deu uma surra no Macunaíma, que chorou de forma escandalosa. Quando Jiguê não conseguia mais surrar o menino correu. Sim, Cotia fez. Entregou o aipim para o menino e perguntou: "O que você está fazendo na caatinga, neto?" "Passeando." "Ah, o quê?" "Passeando, então." Contou como enganara a curupira e deu a ele uma grande risada. A Cotia olhou para ele e resmungou: "Culumi, faz isso não, vou te igualar o corpo do bestunto." Então pegou na gamela cheia de caldo envenenado e jogou no piá. Macunaíma se afastou rapidamente, mas só conseguiu livrar a cabeça. Foi crescendo fortemente até ficar do tamanho de um homem taludo. Porém, o rosto não mudava. Ficou para sempre com uma carinha enjoativa de piá. Macunaíma agradeceu o efeito e fechou cantando para o mocambo nativo. Quando a noite chegou, estava fazendo um calor danado. A velha Tapa-Nhumas escutou a voz do filho de longe, o cinzado, e se espantou. Macunaíma apareceu de cara amarrada e disse para ela: "Mãe, sonhei que caiu meu dente." "Isso é morte de parente." "Bem, que sei a senhora vive mais uma, só isso." "Só isso mesmo." No dia seguinte, os manos foram pescar e a velha foi no roçado, e Macunaína só com a companhia de Jique. Então ela virou na formiga Quem-Quem e mordeu o Irique para fazer festa nela, mas a moça tirou a Quem-Quem longe. A linda Iriqueu riu, catou as sementes, se pintando a cara. Jique percebeu a troca logo, porém Manap falou para ele que agora Macunaína estava homem para sempre. Manap era feiticeiro. Jique viu que a maloca estava cheia de alimentos. Tinha pacova, milho, macaxeira, tinha de tudo. Jique conferiu que não pagasse a pena brigar com o humano e deixou a linda Irique para ele. Deu um suspiro até que dormiu na rede. No outro dia, Macunaíma, depois de brincar cedinho com a linda Iriqueu, saiu para dar uma volta. Atravessou o reino encantado da Pedra Bonita, em Pernambuco, e quando estava chegando na cidade de Santarém, topou com uma veada parida. "É seu caço," ele disse, e perseguiu a veada. Ela fugiu fácil, mas o herói podia pegar o filho dela, que nem andava direito. Ele chegou perto do filhote catucando, fazendo-o berrar. A mãe ficou louca, veio em direção ao filhote até que o herói flechou, e deu um berro de alegria. Era a própria mãe que Macunaína flechará, e morta ali estava. Quando o herói voltou da sapituca, foi chamar os manos e os três chorando. Passaram a noite comendo e bebendo. De madrugada, colocaram o corpo da velha em uma rede e foram enterrar em um lugar chamado Pai da Tocandeira. Jejuaram o tempo que o preceito mandava, e Macunaíma gastou o jejum se lamentando heroicamente. Todos deram as mãos, uns aos outros, e partiram para o mundo. Uma feita, os 4 iam seguindo por um caminho no mato e estavam penando muito de sede.
De repente, Macunaíma parou, riscando a noite do silêncio com um gesto imenso de alerta. Os outros destacaram. Não escutava nada, porém Macunaíma sussurrou. Tem coisa. Deixaram a linda Iriqui se enfeitando sentada nas raízes de uma samaúma e avançaram cautelosos. Légua e meia adiante, Macunaíma, escoteiro, topou com uma cunha dormindo. Era assim, mãe do mato. Logo viu, pelo peito destro seco dela, que a moça fazia parte dessa tribo de mulheres sozinhas. O herói se atirou por cima dela para brincar, se não queria. Fez lance de flecha tridente enquanto Macunaíma puxava do pagel. O herói apanhava. O herói deitou fugindo, chamando pelos manos. Me acudam, que Simão eu mato. Me acudam, que Simão eu mato. Os manos vieram e agarraram-se. Quando ficou bem imóvel, Macunaíma se aproximou e brincou com a mãe do mato. Vieram então muitos animais saudar Macunaíma, o novo imperador do Mato Virgem. E os 3 manos seguiram com a companheira nova e chegaram no capão de Meu Bem, que fica nos cerros da Venezuela. Foi de lá que Macunaíma imperou sobre os matos misteriosos. De noite se chegava recendendo resina de pau, sangrando das brigas, e trepava na rede que ela mesma tecera com fios de cabelo. Os 2 brincavam e depois ficavam rindo um pro outro. Ficavam rindo longo tempo. Cis aromava tanto que Macunaíma tinha tonteira de moleza. Puxa, como você cheira benzinho. Vinha uma toneira tão macota que o sono principiava pingando das pálpebras dele. Porém, a mãe do mato ainda não estava satisfeita, não, e com o jeito de rede que enlaçava os 2, convidava o companheiro para mais brinquedo. Morto de soneira, Macunaíma brincava para não desmentir a fama, só porém quando se queria rir com ele de satisfação. Ai, que preguiça! O herói suspirava enfarado e, dando as costas para ela, adormecia bem, mas se queria brincar ainda mais. Convidava, o herói ferrado no sono. Então a mãe do mato pegava a teixeira e cutucava o companheiro, que acordava rindo com cócegas. Faz isso não, oferecida. Faço. Deixa a gente dormir, meu bem. Vamos brincar. Ai, que preguiça. E brincavam mais outra vez. Iam brincar e o herói esquecia no meio. Então, herói, então o quê? Você não continua? Continua o quê? Pois, meus pecados, a gente está brincando. E vai você e parar no meio? Ai, que preguiça. Mas eram nas noites de insônia que o gozo inventava mais. Quando todas as estrelas incendiadas derramavam sobre a terra um óleo calorento, que ninguém não suportava de tão quente. Corria pelo mato uma presença de incêndio. A bulha era tremenda, o cheiro poderoso e o calor ainda mais. Macunaíma dava um safadão na rede, atirando-se longe. Ela acordava feito fúria e crescia para cima dele. Brincavam assim. E agora, despertados inteiramente pelo gozo, inventavam artes novas de brincar. 6 meses depois, a mãe do mato pariu um filho encarnado, o Pecorucho. Tinha cabeça chata e Macunaíma ainda achatava, mais batendo nela todos os dias e falando pro guri. Meu filho, cresça depressa para você ir para São Paulo ganhar muito dinheiro. Todas as icambiabas queriam bem o menino encarnado, e no primeiro banho dele puseram todas as joias da tribo para o pequeno fosse rico para sempre. Então chegou a cobra preta, e tanto que chupou o único peito vivo de si, que não deixou nenhum opojo. E como o Jingue não conseguia moçar nenhuma das encambiabas, o curumim sem ama chupou o peito da mãe no outro dia. Chupou mais, deu um suspiro envenenado e morreu. Botaram o anjinho numa engançaba, esculpida com forma de jabuti, e para os boitatás não comerem os olhos do morto, o enterraram mesmo no canto da tabá. Com muitos cantos, muita dança e muita pajuari, no outro dia, quando Macunaíma foi visitar o túmulo do filho, viu que nascerá no corpo uma plantinha. Tratará dela com muito cuidado, e foi o guaraná, com as frutinhas piladas dessa planta, e que a gente cura muita doença, e se refresca durante os calores de veio a sol. No outro dia, bem cedo, o herói, padecendo saudade de si, a companheira para sempre inesquecível, furou o beiço inferior e fez da Muiraquitá um tebeta. Sentiu que ia chorar, chamou depressa os manos, se despediu das icambiabas e partiu.
Gualderiaram por todos aqueles matos sobre os quais Macunaíma imperava agora. Por toda parte ele recebia homenagens, e era sempre acompanhado pelo séquito de araras vermelhas e jandaias. Nas noites de amargura ele trepava num aceizeiro de frutas roxas com a alma dele e contemplava no céu a figura faceira de si, marvada, que ele gemia. Ficava sofrendo muito. Invocava deuses bons, cantando cânticos de longa duração. Assim, então descia e chorava encostado no ombro de Manape. Giga, soluçando de pena, animava o fogo da caieira para que o herói não sentisse frio. Manape engolia as lágrimas, invocando o Acatupuru e Mucurututu, o Ducucucu, todos esses donos de sono em acalantos assim. Catava os carrapatos do herói e acalmava, balanceando o corpo. O herói acalmava e adormecia bem. No outro dia, os 3 estradeiros recomeçavam a caminhar através dos matos misteriosos, e Macunaíma era sempre seguido pelo séquito de araras vermelhas e jandaias, caminhando, uma feita em que a arraiada principiava enxotando a escureza da noite. Foram ver. Andaram légua e meia e encontraram uma cascata que estava chorando sem parar. Macunaíma então se aproximou e perguntou para a cascata: E então a cascata contou o que havia sucedido para ela. Minha tribo era escrava da boiona Capê, que morava num covão em companhia das salvas, sempre no tempo em que os ipês de beira-rio se amarelavam de flores. A boiona vinha na taba escolher a cunhã virgem que ia dormir com ela na socava. Correndo em busca nossa, vinha vindo. A gente escutava o urro dela perto, mais perto, pertindo, e afinal as águas do rio Zangado empinaram com o corpo da boiona ali. Titsaté não podia mais remar, desfalecido, sangrando sempre com a mordida na munheca. Por isso que não podemos fugir. Capei e me prendeu, me revirou, fez a sorte do ovo em mim. Deu certo, e a boiona viu que eu já servia Titsat. Quis acabar com o mundo com tamanha raiva. Não sei. Me virou nesta pedra e atirou Titsat na praia do rio, transformando numa planta. É aquela, uma que está lá embaixo, lá. É aquele mururê, tão lindo, que se exagera, bracejando na água para mim. As flores roxas dele são os pingos de sangue da mordida, que meu frio de cascata regelou. Capei mora embaixo de mim, examinando sempre se foi mesmo, brincada pelo moço. Foi sim, e passarei chorando nesta pedra até o fim do que não ter fim. Mágoas de não servir mais o meu guerreiro Titsaté. Capei veio saindo d'água, e Capei era o boiuna. Macunaíma ergueu o busto, relumeando de heroísmo, e avançou para o monstro. Capei escancarou a goela e soltou uma nuvem de apiacás. Macunaíma bateu o que mais bateu, vencendo os marimbondos. O monstro atirou uma guascata, tirilitando com os guizos do rabo. Porém, nesse momento, uma formiga tracuá mordeu o calcanhar do nosso herói. Ele agachou, distraído com a dor, e o rabo passou por cima dele, indo bater na cara de um capei. Então ela urrou, mas
deu um bote na coxa de Macunaíma. Ele só fez um afastadinho com o corpo. Agarrou no rochedo e Juque decepou a cabeça da bicha. O corpo dela se estorceu na corrente, enquanto a cabeça com aqueles olhões docinhos vinha beijar, vencida, os pés do Vingador. O herói teve medo e jogou o noviado mato dentro, acompanhado pelos manos. Eles chisparam o mais rápido possível, correram cerca de légua e meia, e então olharam para trás e conseguiram ver a cabeça de Capei, que vinha rolando sempre, que estava correndo em busca deles. A cabeça continuava pra diante, mas a cabeça então parou, por debaixo do pau, e pediu uma cupariz. Macunaíma sacudiu a árvore, a cabeça catou todas as frutas do chão, comeu e pediu mais. Xingui sacudiu uma cupariz dentro da água, porém a cabeça falou que lá não ia não. Então o Manapé tirou com toda a força uma fruta para longe. Enquanto a cabeça ia buscá-la, os manos desceram do pau e se rasparam, correndo, légua e meia da casa onde morava o bacharel de Cananeia. O Coroca estava na porta sentado, ele ia manuscritos profundos. Então eles tiveram um belo diálogo. E logo depois, estes param outra vez. Atravessaram os sampaquis do Catutera e do Morrete num respiro. Logo em diante, havia um racho teatino. Entraram e fecharam a porta bem. Então Macunaíma pôs reparo que perderá o Tembita. Ficou desesperado, porque era a única lembrança que guardava de si. Os manos não deixaram. Não durou muito, a cabeça chegou. Juque bateu. Que há? Abre a porta pra mim entrar. Porém, Jacaré abriu? Nem eles. E a cabeça não pôde entrar. Macunaíma não sabia que a cabeça ficava escrava dele e não vinha para fazer mal, não. A cabeça esperou muito, porém, vendo que não abririam mesmo, matutou no que ia ser. Se fosse ser água, os outros bebiam. Se fosse ser formiga, esmagavam. Se fosse mosquito, fritavam. Se fosse trem de ferro, descarrilava. Se fosse rio, punham no mapa. Resolveu? Vou ser lua, gritou. Abra a porta! Gente, eu quero umas coisas. Macunaíma espiou pela fresta e avisou Jique, já abrindo. Está solta! Jique tornou a fechar a porta. Por isso que existe a expressão tá solto, indicando que a gente não faz mesmo o que nos pedem. Quando o Capei viu que não abriram. A Yandu principiou fazendo o fio no chão. Com o primeiro ventinho que brisou por ali, o fio leviano se ergueu no céu. Então a aranha tatamanha subiu por ele de ponta em riba, derramou um bocado de geada. Enquanto a Yandu caranguejeira fazia mais fio de lá para riba, o de baixo branqueava todo. A cabeça gritou, adeus meu povo, que eu vou pro céu. E lá se foi, comendo fio subindo pro campo vasto do céu. Os manos abriram a porta e espiaram. Capei, sempre subindo. Mas eu tenho uma opinião de sapo, e quando encasqueta uma coisa, aguento firme no toco. Hei de ir só para tirar a prosa do passarinho, o Irapuru. Minto, da lacraia. Depois que discursou, o Macuinamá deu uma grande gargalhada, imaginando uma peça que pregava no passarinho. Manapé e Jegue resolveram com ele, mesmo porque o herói carecia de proteção.